Esse período que nós estamos vivendo, que é o período da Quaresma, é o período de uma riqueza maior. É o período dos evangelhos mais longos, de evangelhos mais densos, de muito simbolismo, porque é um momento para a gente parar e pensar. Porque é um momento da gente avaliar a nossa caminhada de conversão. Por isso que ele é denso. Por isso nós estamos fazendo junto, né? Não só a oração, como a penitência, como o jejum, né? Como a esmola, né? Que é um período rico. Nós já estamos na metade, já está falta pouco tempo para celebrarmos a Semana Santa. Eu queria deixar uma pergunta para vocês pensarem. Essa pergunta é tirada de uma peça de Paul Claudel, quando uma judia pergunta para um cristão. Ela é cega e ela pergunta para um cristão: vós que enxergais, o que fizestes da luz? É para pensarmos. Vós que enxergais, o que fizestes da luz? Nesse domingo nós vimos o Evangelho de João, quando Jesus cura um cego. Então, na verdade, algumas coisas a gente precisa ter em mente. A doença não é um Deus castigando um de nós, ok? Se a gente pensar nisso, nós estamos com o conceito errado de Deus. Porque Deus é amor. Se eu acreditar que Ele pôs uma doença, né, colocar uma criança grave para ver uma mãe de joelho, tem uma coisa errada, né? Tem que entender de forma errada, né? Então, Deus é amor. Isso é uma coisa que tem que estar gravada no nosso coração. Porque os discípulos perguntam para Jesus: foi ele que errou, que pecou, ou foi o pai dele? Jesus falou: nenhum nem outro. Então, essa coisa nós temos que tirar, ok? Às vezes acontece por uma questão humana, certo, mas não é um castigo. Muita coisa acontece penosa que não fume, meu filho, vou fumar. Ou então você vai machucar seu pulmãozinho, o que eu vou fazer? Não bebe não, você vai estragar seu fígado. O que tem? Então depois troca o fígado, né? Então, mas muita coisa acontece porque a gente que caminha de uma forma, né, que a gente judia da gente mesmo, né? Bem, qual é a importância? O que esse evangelho tão rico traz para nós? O que eu tenho que pensar desse evangelho? Quem é o cego? Quem é o cego do evangelho? Cada um de nós. Nós, por causa do pecado original, nascemos do ponto de vista espiritual todos cegos. Aquele cego, Jesus mandou ele lavar na piscina de Siloé. Nós, quando fomos batizados, também vamos à fonte de água, ok? E de lá, do ponto de vista espiritual, saímos enxergando. E recebemos a luz da fé. Compreendem? Recebemos isso no batismo, só que guardamos. Fomos batizados muito cedo, ou não tomamos consciência do que significa ser batizado, não tomamos consciência que Jesus nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino da luz, que Jesus veio como a grande luz para nos mostrar e revelar que temos um Pai, que somos todos filhos do Altíssimo e que existe um projeto para a vida de cada um de nós que é uma coisa escandalosa, que somos convidados para uma eternidade. Então ele veio colocar a luz para nós. Porque antes, é igualzinho São Paulo fala nos Gálatas, vocês já tiveram em algum ambiente que vocês não tinham muita intimidade, assim, entra numa sala e de repente a luz acaba. Aí a gente não sabe onde é que está a porta, onde é que está a janela, a gente não tem muita referência do local. Então a gente fica como que as apalpadelas. Então ele fala que a nossa fé é assim. A gente anda no início assim, por causa da escuridão, a gente vai apalpando até ter a oportunidade de enxergar, né? Então, quando São Paulo fala aqui para nós, que foi a segunda leitura do Evangelho de domingo, ele fala, outrora era Efésios capítulo 5, se alguém quiser acompanhar, né? Ele fala, outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. É nele que nós não temos a luz. Nós só somos aquilo que permite que passa. Andai como filhos da luz. Olha que difícil.
Andar como filhos da luz, o que significa isso? É igual andar como aprender a entender que somos filhos de Deus. Andar como filhos da luz. O que significa isso? Eu tenho que revelar na minha vida, com a palavra, com os meus atos, a quem eu pertenço. Eu tenho que deixar a luz, que não é minha, passar. Então ele fala, o fruto da luz é toda bondade, justiça e verdade. Então isso a gente se avalia, né? Como é que eu estou caminhando nisso aqui? E ele fala, procurai discernir o que é agradável a Deus. Quanto que isso é difícil, gente? Porque isso tudo, a gente tem que se policiar o dia inteiro. Como é que a gente se posiciona diante de Deus, que é luz? Porque nós ainda somos trevas e luz. Porque existe um monte de coisa dentro da nossa vida que não recebeu a luz de Deus ainda e não foi evangelizar. Então, por isso que muitas vezes a gente ainda está paralisado. Por isso que muitas coisas da nossa vida a gente é dependente, não caminha. Por quê? Porque estamos completamente no escuro. A gente não deixou Jesus entrar. A luz de Deus não evangelizou a nossa vida inteira. Se vocês tiverem coragem de olhar a vida de vocês sob a luz de Deus, aqui é a palavra, vocês vão ver que teve umas coisas que a gente colou a página assim, ó, do evangelho, falou, esse pedaço é meu. Deus não entra. Então, por isso que o período da quaresma é um período muito rico, porque nós estamos avaliando nossa caminhada de conversão. Aonde em mim a luz de Deus não entrou? Aonde que em mim ainda está escuro? Então, por isso que a gente ainda é luz e treva. Porque a gente ainda não se lançou em Deus completamente. Porque a gente ainda não fez a nossa conversão, né? Então, é tão interessante, porque como que a gente precisa acordar, né? São Paulo fala aqui, ó tu que dormes, desperta. Sai desse sono, acorda, que a vida espiritual é mais real do que a gente imagina. Porque o mundo tenta te enrolar e te mostrar a luz onde ela não está. Te colocar o brilho onde não existe. É tudo para te enganar. Cuidado. Acorda. A única luz, a única coisa que ilumina a sua vida é Jesus. A gente fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, senão a gente cai no buraco. Mas, Senhor, me dá o discernimento, que é onde que eu vou? O que é real? O que de verdade é o que o Senhor mostra, que o mundo tenta enganar? Mas a gente tem que ter um querer. Então, será que diante de Deus, de verdade, nós conseguimos nos posicionar e falar, já somos todos luz? Não. O que em mim está escuro? Por isso que a quaresma é uma coisa extraordinária se a gente levar a sério. Porque nós podemos sair dela, entrar realmente, fazer a nossa ressurreição. Uma antes e outra depois de ter permitido que Jesus desse uma entrada para valer na vida. De verdade, pegar a palavra de Deus e falar, eu quero cumprir o que está escrito aqui. Eu quero viver o que a palavra diz. Eu quero de verdade pegar a carta de Tiago e viver ela inteira. Aprender a domar a minha língua, porque aí eu estou domando o corpo. Imaginou? Já leram a carta de Tiago? Leia ela de ponta a ponta. Ela é pequenininha. Para que a gente não peque pela língua. Se pecado, ajoelha lá, pede perdão. É isso, é tomar consciência de como é que eu estou no meu caminho. Acorda, desperta, tu que dormes. Existe uma luz que quer mudar a sua história. Clarear a sua vida, o seu caminho, falar, isso aqui ainda está escuro porque é onde a graça de Deus não nos alcançou. E por isso estamos paralisados, igual aquele homem que ficou paralisado numa maca durante 38 anos. Por que ainda não acordamos? Por que ainda não temos dificuldade de discernir o que é agradável a Deus? Porque nós queremos viver aquilo que do jeito que eu quero. Aqui embaixo ele fala assim, não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. Como é que a gente descobre o que é a vontade de Deus? Como? Como que a gente vai descobrir isso? Sem vida de oração, vocês conseguem isso? Não conseguem. Na oração de rezar uma Ave Maria e falar, não, rezei demais. Não. Oração, eu falo isso tantas vezes com vocês, oração é encontro. Sou eu e ele. É um eu e um tu. Ele é uma pessoa, gente. É porque a gente não vê, graças a Deus, não cai todo mundo morto aqui agora. Mas
e ele inteiro. Eu falo e ele escuta. Ele fala e eu silencio para escutar. Como é que eu vou fazer isso dirigindo? Se alguém dá uma freada em mim, alguém entra na minha frente, que o trânsito é uma delícia. Como? Eu tenho que ter um momento que só eu e ele. Para fortalecer minha fé, minha caminhada. As minhas opções o dia inteiro. Como é que eu sei como é que eu estou caminhando? Só avalie como é que foram as suas opções hoje. Suas opções foram para ele ou para o mundo? Porque nós fizemos hoje a opção desde a hora que a gente levantou, ok? A santidade nos é oferecida todos os dias. Nós podemos negá-la todos os dias. Todos nós aqui somos chamados a ser santos. Todos batizados somos chamados à santidade. Fala, Filó, não, a gente acha que é uma coisa extraordinária. Não, ser santo é viver junto com Deus. Todos os dias. Levantar-se e dirigir a Ele. Deitar, tem que dirigir a Ele. Se possível, Eucaristia diária. Confissão pelo menos uma vez por mês. Pelo menos 1/3 por dia. Tem que ler a palavra, tem que meditar, porque eu preciso me alimentar dela. Eu não vivo só de pão, eu vivo disso aqui que me alimenta, que me sustenta. Eu preciso pensar nisso. Mas como é difícil permitir que a nossa vida seja iluminada. Como é difícil. Porque a luz, ela ilumina o cisco, né? Se tem um cisquinho, ela mostra. É igual você quando está dirigindo, para saber se o carro foi bem lavado. É só a hora que a luz bate. Não sei, você fala, limpou não, cara. E diante de Deus, a luz vai mostrar tudo. Oi, deixa eu entrar rapidinho na sua tela. Se essa mensagem está falando com o seu coração, aproveita agora para se inscrever no canal Mulheres Católicas, deixar o seu like e compartilhar com alguém especial. Assim, você ajuda essa missão a alcançar mais corações. Obrigada por caminhar conosco. Agora, vamos voltar à reflexão. Mas por que temos tanto medo dele? Por que temos tanta dificuldade de viver na justiça, na bondade e na verdade? Por que temos tanta dificuldade em tudo dar graças a Deus? Porque volta no mesmo lugar. A gente não conhece o amor dele e a gente não se sente amado por ele. Então, quando eu penso naquilo que essa caminhada do cego, é mais ou menos a nossa. Quem foi o homem que te curou? Não sei. Depois ele acha que foi um profeta. E depois ele fala, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Será que cremos de verdade? Essa época da quaresma é uma época para a gente poder pensar aonde eu coloco a sustentação da minha vida. Quem é Jesus e o que ele representa para mim de verdade? A hora que a vida está escura, a hora que eu não estou vendo saída, como é que você sabe qual é o caminho? Qual é a luz? Será que a gente tem coragem de falar com ele? Quantas vezes a gente fala, Jesus está meio escuro. Mas não tem importância não, porque o Senhor é que é a luz, o Senhor é que ilumina. Se o Senhor me der a mão, o Senhor sabe o caminho, eu não vou ter medo. Temos coragem de nos entregar diante de situações que estão difíceis na nossa vida. Vamos saber para onde, que lado eu vou. Pergunte ao dono da luz. Pergunte para aquele que quer te iluminar, para aquele que quer clarear a sua vida. Fala, anda por aqui, minha filha, aqui o caminho está claro. Ali não, ali está meio escuro. Você pode machucar. Como é interessante querer procurar saber aquilo que agrada a Deus. Senhor, porque eu nasci para amar, louvar ao Senhor. Ele me criou com um projeto único de salvação. Essa história da salvação é uma coisa belíssima, misteriosa, que um dia nós vamos entender. Mas cada um de nós tem um papel. Ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui nesse mundo à toa. Então, o que eu tenho que fazer com a vida que Ele te deu, com os talentos, com o dom? Onde Ele precisa de você hoje? Experimentem isso, só por hoje. Só por hoje, Jesus. É para onde? Só por hoje, me ilumina. Só por hoje, me orienta. O Senhor é a luz. E vós que enxergais o que estão fazendo da luz. Que a gente possa permitir que essa luz entre em nós, transforme, para que a gente possa iluminar a vida do outro que está na escuridão. Eu não sou a luz. Não basta ser um ser iluminado. Nós temos que iluminar a vida do outro. Não se acende uma lâmpada para esconder, mas para que ela ilumine o ambiente. Então, um na casa que reza, que tem que crer, ilumina a casa. Ilumina aquele ambiente. Mas tem que ter coragem de assumir a nossa fé. Coragem de falar em quem que eu acredito. Precisamos de coragem
para poder viver na nossa vida a beleza de ter uma luz que me mostra e me deixa tropeçar. O dia que a gente entender que a gente pode completamente ficar entregue a esse Deus que transforma tudo. Pega uma noite escura, desce e põe luz. Pode imaginar, ele veio para poder mudar tudo. Então a gente precisa aprender. Depois vocês releiam, né? Então ele fala, o São Paulo fala, vede, pois, cuidadosamente como andais. Como é que está o meu caminho? Pergunta Jesus. Põe luz no meu caminho, Senhor, para ver se eu estou andando direito. A luz é a palavra dele. Ilumina o meu caminho para ver se eu estou fazendo direito. Veja como andais. Não ande como tolos, mas como sábios, tirando bom proveito do período presente. Pensem nisso. Isso é um dos exercícios mais interessantes que eu venho fazendo. Eu só tenho hoje. Experimentem o que é viver hoje. Eu só tenho hoje. Então, se isso chegou, é para mim que ele mandou. E o que o Senhor espera que eu faça aqui, agora? Eu só tenho agora e só tenho hoje. Então, para resolver esse problema, hoje. Me mostra qual que é o caminho para chegar numa solução hoje, porque eu não sei se eu abro o olho amanhã. Experimenta viver um dia de cada vez. Vocês vão ver que coisa interessante que é. Como é que some a ansiedade? Porque eu só tenho hoje. Eu não sei se eu estou viva amanhã. Experimentem isso. Experimentem encontrar com cada pessoa e viver com ela na intensidade do hoje, que fala, vou dar um abraço bem apertado, vou dar um beijo bem dado, porque eu não posso não ter outra oportunidade. As relações vão ficar tão melhores. Trabalhe de verdade as coisas que enchem seu coração. Trabalhe de verdade sabendo para onde você vai. Trabalhe de verdade buscando pela única coisa certa que nós temos, que é ir embora para o céu. Trabalhem de verdade para isso. Aí vocês vão ver como é que ciúme, rixa, inveja, isso tudo acaba. Eu falo, para que eu vou ficar brigando com o outro, foi promovido? Bobagem. Cada um tem um lugar nesse mundo diante dele. O que eu tenho que ser diante dele? E procure somente servir e agradar ao Senhor teu Deus. Ponto. Vocês terão um dia tão melhor. Não preocupe com as coisas daqui, não. Resolve o que precisa resolver, mas sob a luz dele, falei para fazer o quê? Converse o dia inteiro com ele para você ver que coisa extraordinária. Extraordinária. Peça a ele, Jesus, não estou vendo nada nessa situação, põe a luz para mim. Ilumina a minha vida. Ter coragem de pegar a palavra de Deus e falar, ilumina a minha vida, Senhor. Me mostra por onde eu estou andando, se o meu caminho te agrada. Aproveita que é quaresma e tira da minha vida aquilo que não te pertence como cristão. Aquilo que não te pertence, eu sendo filho do Altíssimo. Me ajuda a viver numa vida íntegra que de verdade eu revele aquilo que eu creio. É para ter coragem de pôr a luz, é pedir coragem para iluminar os lugares que a gente trabalha, a nossa casa, por onde a gente anda, levar a luz de um Deus que é real. Jesus não é ilusão, não. Ele é real. Ele é uma pessoa. Viver na alegria de quem vive com Deus vivo. É para isso. Então pede a Ele, não tenha medo de cada dia. Então faça isso por dia. No final do dia fala com Ele. Hoje, como é que eu caminhei hoje? E peça perdão daquilo que a gente não caminhou direito. É onde eu não fui iluminada, aonde eu fiz a opção pela treva, pelo que é errado e não pela luz. Aonde? Gente, essa proposta da quaresma, ela é espetacular, porque ela tem um caminho. Ela começou lá com Jesus sendo tentado. Vai caminhando, porque vai caminhando conosco. É para que a gente vá sendo transformado. Então eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com essa pergunta. E vós que enxergais, que fizestes da luz. Não podemos apagar essa luz que foi acesa em nós. Porque o germe da fé é um germezinho que foi colocado dentro de nós. Nós temos que cultivar para que ele cresça. Para que a gente possa ter uma fé inabalável até o fim. Porque nós temos que perseverar até o fim. Até o último minuto da nossa vida. Que Deus nos dê a graça de morrer pronunciando o único nome que vale a pena para ser pronunciado. Que é Jesus. E eu quero encerrar com uma oração que tinha que ser de São Francisco de Assis, né? Que rezou aos pés da cruz de São Damião. A oração que ele fez é belíssima. Eu fiz questão, ela fica lá no meu escritório, e eu fiz questão de deixar ela digitada, que eu vou deixar para a Paty, para que a Paty coloque
no Instagram, caso alguém queira, que alguém não conheça essa oração dele, que é uma oração belíssima, para que a gente possa pedir, né? E antes de pedir a ele, pedir a Nossa Senhora, que conviveu, né? Que gerou, que nos ajude. Ela que deu sim a Deus, ela que se entregou a Ele, que cuidou de Jesus como ninguém, que o amou como ninguém, que fez a vontade do Pai até o fim. Não foi fácil, o caminho dela não foi brinquedo, não. Que ela nos ajude, para que a gente não tenha medo, não tenha medo na nossa vida de ir até o fim, vivendo para Ele. E permitindo que essa luz inunde a nossa vida, a nossa história. E revele para nós aquilo que no caminho não está bom, mas que precisa de uma mudança. E Jesus é tão doce que Ele jamais vai te obrigar a uma mudança, mas Ele vai sinalizar se você perguntar. Fala, Jesus, isso que eu estou vivendo está bom? É assim mesmo? Mas tem que ter coragem. Se o Senhor não estiver de acordo, o Senhor tira da minha vida. Já tiveram coragem de falar isso com Ele? Fala, Filó, mas como é que eu vou falar isso? Eu tenho um apeguinho aquilo, né? Tenho um apeguinho. Tem que ter coragem de romper com o pecado. Coragem de tirar da nossa vida aquela situação que não está bom para o nosso caminho de cristão. Porque eu sei exatamente onde eu quero estar. Eu quero o céu. E esse caminho é bem estreito. Então ter coragem de tirar aquilo que não vai te atrapalhar. Fala, deixa Ele entrar. E pôr luz aonde não chegou a luz. Porque às vezes nós estamos vivendo isso de uma forma assim, amarga, ou numa tristeza, ou com uma depressão, ou com uma ansiedade. É porque isso não combina com Jesus, não é? Então é coisa errada, Ele não entrou aí não. Porque onde Ele entra tem que ter paz. Onde Ele entra tem que ter alegria. Essa é a marca dele. Se a gente está muito agitado, correndo, desorientado, então está errado. Eu tenho falado isso com os pais, que estão deixando as crianças muito desorientadas. Muito. E isso levando muitas vezes as crianças a ter que usar remédio. Mas se você aperta o povo, ninguém tem vida de oração. Mal faz o sinal da cruz. Ontem eu falava com um casal, eu entendo que vocês estão vivendo um boom profissional. Mas a coisa mais importante da nossa vida é Deus. É Ele primeiro. Primeiro que vocês estão correndo atrás daquilo que vocês não vão levar. Vocês vão acumular muito dinheiro, mas vai levar? Vai não. Isso é ilusão. Eu arrumei muita criança. Eu tive a oportunidade de ajudar a arrumar muito corpo de criança. E até o brinco a gente tirar. Leva nada. Mas leva o que a gente amar. Leva o que a gente viver com Ele. Então, vamos ter coragem de dizer, pedir a Nossa Senhora, me ajuda, a senhora que começou uma menina que amadureceu com Ele, que cresceu a sua fé com Ele, nos ajude a crescer a nossa fé, nos ajude a não ter medo de falar com Ele. Entra, ilumina, põe a luz, muda a minha vida, muda a história e me ajuda a viver de verdade. De verdade, um caminho de um cristão. Então agora eu vou rezar para vocês. Vou terminar esse pensamento, essa meditação aqui com vocês, com a oração de São Francisco. Por isso que é santo. Olha que vocês verem aqui a oração, vocês vão falar, por isso que era santo. Tem condição, o santo que ele foi, a gente vê pela oração que a boca fala o que o coração tem. Glorioso Deus, meu Senhor Jesus, vós que sois a luz do mundo, ponde claridade, eu vos suplico, nos abismos escuros do meu espírito. Dai-me 3 presentes: a fé firme como uma espada, a esperança larga como o mundo, o amor profundo como o mar. Além disso, meu querido Senhor, peço-vos um favor: que todas as manhãs, ao raiar da aurora, amanheça como um sol diante de minha vista a vossa santíssima vontade, para que eu caminhe sempre em vossa luz. E tende piedade de mim, Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.